Olá, seja bem-vindo ao canal Contra Fatos. Meu nome é Raimundo Filho. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres. E se isso for verdade? Terão os alienígenas do passado realmente ajudado a mudar a nossa história? E se houvessem pistas deixadas para trás, talvez escondidas de nossa visão? E se pudéssemos encontrar essas evidências? Quem são eles? Por que vieram? O que deixaram para trás? Para onde foram? Eles voltarão? Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir evidências e respostas aos questionamentos sobre civilizações que estiveram em nosso planeta e que moldaram a vida em sociedade e espirituais de milhares de pessoas no mundo. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no nosso canal Contra Fatos. Durante toda a história, desde que se tem registros arqueológicos, arqueólogos têm descoberto estruturas bizarras e fascinantes, bem como esculturas e textos que nos forçam a questionar as civilizações do passado. Ruínas que datam de milhares de anos revelou habilidades em engenharia que superam até nossas mais modernas capacidades tecnológicas. Textos religiosos de diversas culturas contam histórias incrivelmente similares entre deuses descendo do céu em veículos impetuosos. Antigas obras de arte em rocha que se assemelham aos astronautas modernos, monólitos misteriosos, muitos colocados em alinhamento com paisagens celestiais em quase todos os continentes. Em seu livro de 1968, Eram os Deuses Astronautas, do autor suíço Erich von Däniken, propôs que toda essa evidência apontava para uma possibilidade inusitada. Esse conceito mais tarde foi conhecido como a teoria dos astronautas do passado, abraçado por literalmente milhões de pessoas no mundo inteiro. Apenas um ano antes da épica caminhada de Neil Armstrong sobre a Lua, o livro foi publicado e mudou para sempre a maneira como muitos nas comunidades científicas e religiosas viam o seu planeta natal. Para Erich von Däniken, a visão do profeta Ezequiel, onde ele vê uma carruagem de fogo descendo do céu, é uma descrição clara de uma tecnologia não compreendida por ele naquela época. No livro de Ezequiel, o profeta descreve que viu um carro de fogo sair das nuvens. Ele chama esse veículo de esplendor do Altíssimo. No texto original em hebraico, ele nunca usa a palavra Deus. A palavra de Deus é usada apenas em traduções em alemão e inglês, nos quais o veículo é chamado de o esplendor de Deus, mas não no original em hebraico, quando o esplendor do Altíssimo desce, cria um ruído que Ezequiel compara ao som de uma cachoeira. Em cima do esplendor do Altíssimo, ele vê algo parecido com uma cápsula que descreve como um diamante e dentro da cápsula cintilante vê algo como um trono. Nele, o profeta vê uma figura sentada de um homem vestindo roupas brilhantes. Ezequiel sempre usa a palavra como, porque ele não tem as palavras para descrever diretamente o que vê, e depois ele caracteriza o veículo como o esplendor do Altíssimo. O esplendor do Altíssimo tinha 4 rodas. Essas rodas foram o que chamaram a atenção de John Blue. Ezequiel descreve as rodas e diz que elas pareciam estar uma no meio da outra, voltando-se para todos os lados sem tirar nem fazer um movimento de direção. Assim, a roda foi para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, mas nunca fez movimento algum. Ezequiel estava realmente fascinado pelas rodas. Ele descreve 4 vezes e isso interessou John Blue, que estava pensando muito sobre os desafios das rodas dos veículos espaciais. Quando você viaja da Terra para Marte, por exemplo, você não sabe exatamente onde vai pousar, não com precisão. Talvez você aterrize em pedras e não pode mover-se em curva. Você precisa sair do seu bloqueio de pedra, mas você está cercado. Para se mover em uma curva, logo precisa de um disco que possa navegar de maneira exatamente restrita. E é exatamente isso que Ezequiel descreve. Inspirado pelo relato de Ezequiel, John Blue mais tarde passou a projetar e patentear um veículo semelhante chamado de roda Omni.
Ezequiel descreve o esplendor do Altíssimo do capítulo 1 ao capítulo 39. Depois de sua primeira visita, o esplendor do Altíssimo retornou uma segunda vez. Ezequiel escreve que na segunda visita, as mãos do Altíssimo o levaram embora. Então, em minha opinião, agora ele está sentado no esplendor do Altíssimo, ao lado do piloto, e então decolam. Ezequiel voa para uma montanha muito alta. Lá de cima, ele vê abaixo de si algo como uma pequena cidade, e no centro dela existe algo como um templo. Eles voam sobre a cidade, param sobre o templo e descem lentamente. Na ocasião, Ezequiel conta que o ruído é duplamente mais alto do que havia sido no deserto. Depois de alguns minutos, eles ficam parados novamente. Quando ele sai do esplendor do Altíssimo, há outros seres humanos em roupas brilhantes. O ser cumprimenta Ezequiel com um sorriso e diz: "Humano, você tem olhos para ver, mas você não vê nada. Você pode ouvir, mas você não ouve nada." O ser tem um estranho instrumento de medição em suas mãos. Nas traduções à voz da Bíblia, você pode encontrar afirmações de que era um instrumento de medição, mas também de que se tratava de um tipo de cordão. Provavelmente não é um cordão, mas é algo com que se pode medir alguma coisa, e o estranho com roupas brilhantes ordena a Ezequiel que meça todo o edifício sobre o qual eles pousaram, ou seja, todo o templo. Ezequiel, entretanto, sabe que este ser não é Deus, logo não tem medo. No ímpeto de coragem, o profeta pergunta por que deveria medir tal edifício. O estranho diz: "É por isso que o trouxemos aqui, humano, para fazer este trabalho." Ezequiel mede o edifício e os seres o devolvem ao seu povo. Na época de sua experiência com o esplendor do Altíssimo, Ezequiel, como a maioria dos judeus, era um cativo da Babilônia. Trabalhou como escravo no exílio de Jerusalém. Seu povo era muito oprimido. Depois que os extraterrestres trouxeram Ezequiel de volta ao seu povo, eles acreditavam que Ezequiel tinha entrado em contato com Deus Todo-Poderoso, porque não entendiam absolutamente nada sobre tecnologia. Após seu regresso, perguntaram o que foi feito a Ezequiel, se ele sofreu, se estava com fome, se estava com sede. E Ezequiel falou que foi trazido de uma montanha muito alta e teve que fazer medidas de um edifício. E aqui estão os resultados. Como a comunidade acreditava que Ezequiel estava transmitindo a palavra de Deus, esse texto nunca foi descartado e entrou na literatura santa da humanidade. E é exatamente o que os extraterrestres queriam. Eles sabiam que milhares de anos no futuro, os seguidores de Ezequiel teriam suas próprias tecnologias e seriam capazes de voar. Teriam eles satélites ao redor do planeta, entre outras coisas mais. Naquele futuro, as pessoas leriam seus antigos textos sagrados e diriam: "Por favor, isso não é Deus. Nós somos crentes, mas não crentes na estupidez. Nosso Deus é muito maior e não é explicável." Esta escrita tem a ver com a tecnologia e eles estão falando sobre asas, sobre o ruído, sobre elementos de metal e assim por diante. Isso é tecnologia. De acordo com as antigas tradições, alguns seres humanos foram indubitavelmente abduzidos por extraterrestres e levados da Terra até outro lugar. Essas pessoas, é claro, nunca usaram a palavra nave espacial, porque não tinham definição avançada do gênero, para assim poder explicar o que aconteceu. Outro caso é o de Abraão. Ele também foi abduzido. A questão é, por quê? Por que esses cavaleiros foram abduzidos há milhares de anos? O motivo é simples. Eles precisavam entrar nas religiões sagradas. Somente as religiões sagradas, os livros e os textos sobreviveriam por milhares de anos. No passado, os ETs deixaram o que eu chamaria de uma cápsula do tempo, talvez em um ou mais lugares, para assim terem a certeza de que esta cápsula de tempo seria encontrada por uma geração em um futuro distante. E essa geração teria primeiro de saber da existência da dita cápsula. Se você não sabe que existe, você nunca vai procurar. E é por isso que nos textos sagrados tem que estar escrito: "Fui abduzido." Foram eles que me levaram a esses lugares e eu tinha de medir tal edifício e que aqui estão os dados da medição. A geração futura, no caso, nós,
Deveríamos se fazer essa pergunta: é possível que tenhamos sido visitados por seres do espaço? Agora eu quero saber sua opinião. Deixe seu comentário. Meu nome é Raimundo Filho. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!